Olá, gente. Hoje estamos aqui com o nosso querido Rony Onibene. Olá, Rony. Seja muito bem-vindo. Que honra! Que honra! A honra é toda nossa. O Rony, querido amigo, que é esposo da Débora, pai do Tonton, maratonista, Eita! médico paliativista, que está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho pra gente sobre a história dele relacionada aos cuidados paliativos. Seja muito bem-vindo, Rony. Muito obrigado. Excelente apresentação. Isso define bem quem eu sou. Que bom, que bom. Rony, queria iniciar essa entrevista hoje perguntando para você, né, de forma bem objetiva, o que te trouxe aos cuidados paliativos? Legal, Su. Essa é uma pergunta que eu recebo muito dos meus residentes, dos internos. A gente comentou, né? Cuidado paliativo não é uma especialidade que você pensa, vou fazer medicina pra fazer cuidados paliativos. Não é algo tão habitual. E eu tenho que confessar que, assim como você, eu pensava em fazer pediatria. Na realidade, os meus amigos que vão estar ouvindo... Não sabia disso, hein, gente? Não sabia. Que legal. Fala aí. Os meus amigos que vão estar ouvindo vão se recordar que, na realidade, lá na minha infância, eu achava que pediatria era a faculdade e não medicina. Então eu sempre falava, eu vou ser pediatra e vou fazer pediatria. Depois que eu descobri que eu tinha que fazer medicina para fazer pediatria. Então isso vem, assim, para mim lá de trás e que eu levei a faculdade toda com a cabeça de fazer pediatria, assim. E foi toda um processo longo de entendimento que a pediatria não era o meu caminho em si. E aí, por que eu tô falando isso em si? Porque isso define muito como eu fui parar realmente nos cuidados paliativos. Eu vivi um momento de, vamos dizer assim, um pouco perdido dentro da medicina, depois que eu passei por esse momento. É mesmo, Rony? Foi um momento bem impactante, assim, pra mim. Eu fui, enfim, presidente de liga de pediatria, participei muito próximo de vários chefes meus na UNB dentro da pediatria e tava, assim, certo. Todo mundo perguntava qual especialidade você vai. Eu levantava a mão e falava que eu ia pra pediatria. Era um ponto muito forte. Mas com várias coisas que foi acontecendo, eu não me identificando com a pediatria propriamente dito, eu passei num processo, logo que eu terminei a faculdade, de conseguir me compreender e para o que faria sentido para mim. Acabei marcando clínica médica, que eu achei que me daria um leque maior de possibilidades. E fui refletindo da minha história, do que tinha verdadeiramente me dado o propósito de ir para medicina, né? Nessa ideia de fazer pediatria. E aí eu comecei a refletir de algumas coisas. Uma coisa que sempre me impactava muito dentro de um contexto com a medicina foi a morte do meu avô. Então era algo que me fazia muita reflexão de como que foi um processo oncológico, um distanciamento da família, como que aquilo tinha sido impactante. E foi mais ou menos quando isso, dentro da sua história, junto com a medicina? Ele faleceu bem antes até. Ele faleceu em 2007, então foi bem antes, mas era uma coisa que sempre ficava me voltando. Eu sou o único médico da família e, assim, esse processo ficava me perguntando como que tinha sido. A gente teve o velório dele dentro de casa, com um processo um pouco diferente, e isso me impactava nesse sentido, sabe? Então, assim, falando de realmente o que me trouxe para o cuidado paliativo, teve essa questão do falecimento do meu avô, sim, mas muito um contexto de realmente da pandemia, das vivências que eu tive ao longo da pandemia de Covid, trabalhando dentro de UTI, vendo cenas muito catastróficas de muita não humanização, o que estava me afastando até, sinceramente, assim, do propósito da medicina. Eu passei pelo momento de, eu acho que eu vou pra gestão, tanto que eu fiz um MBA na FGV, eu sempre gostei muito de gestão, e eu imaginava, talvez gestão seja um caminho que eu devo seguir, assim, não propriamente na assistência, porque eu não... Trabalhando em terapia intensiva, trabalhando dentro da clínica médica, não me chamava a atenção propriamente dito as questões de tratamento modificador, esse distanciamento que às vezes eu tinha do paciente, sabe? Um dos fatores que me levou muito para a medicina foi muito como a minha mãe teve sempre um propósito de cuidar.
E isso me enchia muito os olhos, sabe? É mesmo, Rony? E... A sua mãe não é médica? É profissional de saúde? Não, minha mãe também não é profissional da saúde, mas ela exerce um papel dentro da família daquela. São mais de 10 irmãos, exerce um papel de cuidadora dos outros irmãos. Então ela tem um papel muito central. E eu sempre vivenciei isso. E lá atrás, com certeza, foi um dos fatores que também me motivou a ir pra medicina, propriamente dito, né? Nossa, que coisa bonita isso, Rony. Ai, nossa. Desculpa te interromper, mas quando você traz que uma das grandes referências de alguém como exemplo de cuidado é a sua mãe, pelo propósito dela, pelo papel dela com as pessoas ao redor, isso é muito forte. O quanto que o cuidado paliativo traz isso pra gente, né? Que tem algo que não é da medicina, não é da especialidade médica e, na verdade, não é de nenhuma área da saúde, né? O quanto que é como se um chamado nosso, né? Pra fazer o melhor pra pessoa que tá com a gente. Isso é muito interessante. E é muito isso, de você buscar o propósito, do que faz sentido. Então, eu me lembro muito quando eu entrei na residência de cuidados paliativos, falando com meus R iguais, aí um abraço pra Laurinha, pro Arthur, que certamente vão estar aqui depois em uma oportunidade. Eu falei com eles bem sinceramente, olha, eu fiz no Hospital de Apoio aqui de Brasília, que é uma referência. Mas peraí, antes. Aí estamos aqui com o Rony, que fez a clínica. Teve um momento da pandemia que trouxe várias reflexões, inclusive se talvez a assistência fosse o seu lugar na medicina. E aí, quando foi o primeiro momento que você se recorda que você teve contato com o cuidado paliativo que te motivou a buscar isso? Eu lembro até hoje, bem no inicinho da pandemia, eu trabalhando ainda na UPA, de um caso, de uma paciente, assim, foi muito marcante pra mim. Que a gente tava naquele afastamento por conta do Covid, né? E que afastamento literalmente, isso, né? Um distanciamento da família. E trazendo um peso muito grande pros profissionais da saúde, propriamente dito. E aí, aquela paciente tinha indicação de intubação. E aí eu falei com ela, e ela me fez um pedido, que foi um pedido pra conversar com o esposo dela. Eu lembro até hoje disso, isso foi muito marcante pra mim. E ela falou assim, doutor, não sei se eu vou ver novamente o meu esposo. E aí eu emprestei o meu próprio celular, na realidade eu liguei do meu celular e coloquei pra ela falar com o esposo. E as palavras dela, naquele sentido de frente à finitude, frente a uma possibilidade real, né? Frente àquela intercorrência aguda de falecimento, aquela humanização me impactou muito. Aquilo foi um momento de... Cara, cuidar das pessoas vai muito além de fazer uma intubação, de fazer um procedimento, de fazer um tratamento intervencionista, mas vai de você conseguir humanizar e de você trazer uma humanização de uma forma diferente, né, para aquele paciente. E isso foi me abrindo um pouco a cabeça em relação aos cuidados paliativos, meu olhar em si, sabe? Foi um ponto, assim, muito marcante nesse sentido. Humanizar no sentido de aquele momento que você se conectou. E eu percebo você, inclusive, emocionado trazendo essa história. Quando você se conectou com aquela pessoa, inclusive compartilhou o seu celular, aquilo ali você sentiu que foi um ponto de inflexão para tua carreira. Foi porque essa paciente... Não, ela não tinha indicação de cuidados paliativos, tá? Só pra ficar claro, assim, esse é um ponto significativo. Ela não tava numa intercorrência aguda. Ou até tivesse, na verdade até tinha no cenário dos princípios que o cuidado paliativo rege o cuidado como um todo, mais ou menos sobre isso. Exatamente. Eu falo exato nesse sentido. Mas a forma de você ter um olhar diferente para o paciente me chamou muito a atenção naquele ponto. E o que eu, como médico, poderia trazer diferente numa humanização do cuidado naquele sentido. Então, isso foi um ponto que para mim foi uma quebra de paradigma do que eu via vivendo dentro da residência, propriamente dito. E que eu não via encontrando sentido. Então, esse foi um momento que pra mim foi uma virada de chave. E aí, somado a isso, a gente lá eu fiz a residência de clínica médica no HUB, a gente tinha a enfermaria de oncologia, não tínhamos nada de cuidados paliativos. Na enfermaria de oncologia, não? Não havia. Não tinha. E na sua graduação, você teve contato com cuidado paliativo? Também não tive nada.
Infelizmente. Que bom que está mudando, né? Muito bom, UNB. Sabemos que aí, né? Um grande abraço para o UNB. Obrigado, com certeza. Que bom que tá muito no processo agora de disseminação dos cuidados paliativos, né? Exato. Inclusive, o Arthur, que foi meu R igual, vai ser... Não, já é, né? O primeiro paliativista lá do HUB, aqui em Brasília. E, enfim, vai mudar essa realidade. Na realidade, o primeiro paliativista, eu digo assim, com uma carga maior, né? A gente tem a Cláudia, que tá, mas ela tá muito voltada só no NACOM. E, assim, acabou que os residentes, né, na minha época, eu acho que atualmente não tem muito contato em si. Mas aí, retomando, por que eu trouxe isso? Porque eu lembro até hoje, ainda no meu R1, rodando com um grande colega que era meu R+, e a gente com uma paciente que não tinha mais indicação de tratamento modificador, que estava numa internação para controle de sintomas, mas eu nunca tinha ouvido falar de cuidados paliativos. E aí eu lembro exatamente do último dia dessa paciente na enfermaria, e como que isso foi muito louco, porque eu não sabia nomear o que eu estava vivenciando. Então ela estava com dor, ela tinha uma paciente com câncer de mama avançado, com uma lesão na mama bem significativa, grande, com odor, com vários sintomas descontrolados, acompanhada do esposo. E que eu, um R1 de clínica médica, não tinha noção realmente de que aquilo era cuidado paliativo e como que seria o cuidado com ela. E aí eu e esse meu colega, a gente tava sem um staff propriamente de cuidado paliativo, porque não tinha, e o colega da oncologia mais falando em relação aos tratamentos, que poderia ter sido feito, mas e ela ali agora? Que é uma paciente com muitos sintomas na nossa frente, e aquilo foi muito impactante, porque a minha sensação, depois de todo um dia, é que eu não consegui exercer um cuidado de qualidade para ela, uma frustração em relação a eu não conseguir salvar aquela vida, e também não tinha noção de conseguiria dar dignidade para ela naquele momento. E aquilo foi um baque para mim. Essa paciente eu nunca esqueci dela. E aí aquilo me fez buscar um pouco mais a questão de cuidados paliativos, conversar com outros colegas sobre cuidados paliativos, o que tinha e a residência de cuidados paliativos. E aí, em meio a essa minha busca por propósito, eu marquei o X de cuidados paliativos para realmente conhecer, que foi essa palavra que eu usei para os meus R iguais, quando eu passei na prova. E eu falei, olha, eu não faço ideia o que é o Hospital de Apoio de Brasília. Você já tinha conhecido? Não conheci. Que interessante isso. Não conheci. E aí, falei, olha... Foi como se um chamado realmente, né? Foi. E aí, do que eu conheço, né? E do que eu conheço o Rony, eu imaginaria que você, fazendo essa escolha, você iria lá, conhecer, avaliar os pontos. Mas tem algumas coisas que chamam a gente que foge de você ter uma necessidade, né? De encontrar os pontos, as razões, né? Que coisa interessante isso. Faz sentido pra você? Não, é engraçado você falar isso, porque realmente você me conhece, então você sabe que eu sou muito milimétrico com essas questões. E realmente foi uma marcação que fugiu habitual do que eu faço geralmente em si. Eu já tinha ouvido falar muito bem da residência, de como era, mas eu não tinha conhecido. Eu não gosto de falar o que eu vou falar, parece que é meio fofo, mas assim, foi do coração realmente, né? Realmente. Mas eu fui muito sincero com os meus colegas quando eu passei, porque eu não queria deixá-los, assim, por exemplo, eu falei com eles, assim, eu fui bem sincero com os dois, eu falei, olha, eu não sei se eu vou ficar na residência. Até mandaram várias mensagens, você vai assumir, como que vai ser? Falei, eu tava fazendo um estágio eletivo lá no Einstein, em São Paulo, na UTI, e aí eu tinha passado, enfim, me mandaram mensagem, eu falei, olha, eu ainda não sei. E eu discutindo com a Débora, minha esposa, olha, amor, não sei como que vai ser isso, mas vamos ver, vamos pensar um pouco. Aí eu falei, não, eu vou assumir. Eu tinha passado também pro R4, o R3 de clínica médica, no HUB, que estava muito mais voltado para gestão, mas eu falei, não, eu vou assumir o cuidado paliativo lá no apoio. Mas eu falei com os meus colegas, olha, eu vou assumir. Mas dentro de 15 dias, se eu perceber que eu não vou ficar, eu vou sinalizar para vocês.
pra que eu não o atrapalhe nesse sentido. E aí é legal, porque a Laura e o Arthur falam assim, que o Rony tava aqui, ele não sabia que ia ficar, como que era o que tava mais incerto em relação ao cuidado paliativo, e já no segundo dia parece que ele tinha decidido cuidado paliativo desde a infância, porque o brilho no olhar, as perguntas, não, olha, vamos dividir escala, vamos fazer isso, melhorar isso. Porque realmente foi assim. Eu, no segundo dia, lá no apoio, eu fiquei, cara, é isso que eu vou fazer. Meu propósito tá aqui, eu encontrei o propósito. Então, daquele que tava perdido em relação aos cuidados paliativos, em relação à medicina, procurando outras áreas, eu encontrei propósito dentro do cuidado paliativo. E, assim, foi uma mudança de chave completamente, assim, completamente. Nossa, que impactante a tua história, Rony, que impactante. E que traz muito da tua essência, né? Que é essa pessoa com valores e princípios muito fortes. Que coisa bonita isso. E você lembra agora de algum caso impactante na tua residência que te trouxe esse encontro? Porque a minha sensação é que os cuidados paliativos, quando a gente tá... E eu digo, principalmente quando a gente está na formação dos cuidados paliativos, se a gente tem a possibilidade de fazer algo prático, geralmente há algumas pessoas que a gente cuida que realmente, assim, ficam na nossa vida para sempre. Você consegue lembrar agora de algum? Lembro, com certeza, lembro. Eu falo que, assim, cada caso é único. Realmente, os casos não se repetem. As histórias não se repetem. Tem histórias que, talvez por cotransferência, por questões específicas, te marcam muito. Dentro da residência, né, que é um período muito único, um período onde você tá muito entregue. Acho que a palavra é essa mesmo. Você tá muito entregue. E a vivência é muito intensiva. Então lá a gente cuidava do paciente durante toda a semana, final de semana, em muitas situações também, e ficava. Então eu lembro de uma paciente que assim, eu conheci ela no ambulatório, e as frases que ela me falou no ambulatório, que ela já tinha uma doença oncológica, ela tinha um câncer de pâncreas, fora de possibilidade de tratamento modificador, e é interessante, porque quando as pessoas são encaminhadas para o cuidado paliativo, elas ficam algumas reagem de diversas formas, e geralmente a maior parte da reação é uma reação de distanciamento, né? De desconhecimento? De desconhecimento, exato. Nossa, mas me encaminharam para cuidados paliativos? Eu tô no fim de vida. Assim, sempre eles trazem muito essa percepção. Sim. Mas essa senhora não. Essa senhora chegou muito tranquila. Ela, uma questão espiritual e religiosa dela muito forte. Ela trouxe já conhecimento que a doença dela era grave, que ela provavelmente tinha pouco tempo de vida, mas que ela estava tranquila. Porque a vida dela estava entregue para Deus. Mas o que me assombrou foi a tranquilidade dela. O que te assombrou? Que interessante. Porque ela não tinha ansiedade. Eu perguntei, né, dentro do ESAS que a gente faz, né, de estruturação, a senhora tá ansiosa? Não tenho ansiedade. E ela falava daquilo do fundo do coração dela. Mesmo tendo conversado sobre a finitude, sobre a impossibilidade de tratamento modificador, ela não trazia ansiedade. E por que isso me marcou? Porque eu fiquei refletindo sobre a minha vida e sobre a minha ansiedade frente a coisas muito mais insignificantes. E dava pra ver que não era da boca pra fora, porque essa senhora precisou de internação com a gente. E o semblante e a calma dela durante toda a internação, a despeito de vômitos, de vários sintomas de muito difícil controle, era sempre de serenidade. Era de paz, tranquilidade. E toda vez que eu ia nela, parecia que ela estava me ensinando. Eu falava pra ela, eu aprendo muito mais com a senhora do que eu consigo te ensinar. E eu lembro, assim, que ela ficou na internação com a gente alguns meses. E aí, lá no hospital de apoio, pra quem não conhece, a gente tem uma grata oportunidade de ter vários residentes de várias especialidades. Então, terapia intensiva, clínica médica, oncologia, psiquiatria, rodam com a gente lá. E os internos rodam também, numa rotatividade muito grande. E eu fazia questão de levá-los, porque toda vez que alguém ia lá, ela encantava com a tranquilidade e serenidade frente a toda a carga de sintomas que ela poderia ter.
E eu lembro de ter perguntado pra ela: a senhora tá esperando alguma coisa? Tem algo que a senhora tá na expectativa? E aí vem uma das coisas que mais me deixava assim, cara, como que ela não tem ansiedade? Ela tava esperando, a filha dela tava esperando o primeiro netinho. E isso era tipo assim, o netinho dela tava, vamos supor, tava pra nascer final de outubro. E a internação dela foi no final de setembro. E a gente vendo dela com queda de AKB, com o tumor piora, uma síndrome de anorexia, caquexia significativa. E ela falou assim, meu filho, eu gostaria de ver o meu neto nascer, meu primeiro neto. Mas se não for da vontade de Deus, tudo bem. E aí, assim, a minha preceptora que falou isso pra mim deve lembrar. Eu lembro da gente tentando de tudo. Nós... os médicos ansiosos. Nós ansiosos. Nós ansiosos. E eu lembro, não, vamos falar com o GO pra ver se a gente consegue antecipar um pouco a indução desse parto. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Naquela cabeça de residente, né? Vamos ver que a gente consegue fazer isso, aquilo. E aí, enfim, acabou que teve uma mudança, realmente daria, né, pra ter uma mudancinha em relação à data do parto, provável do parto. E eu lembro exatamente, chegou a semana do parto. E aí, uma melena, um sangramento gastrointestinal muito significativo. Tipo assim, a previsão era de nascer na sexta, na segunda-feira. Aí pedimos o exame laboratorial, HB de 4,5. Aí eu falei, nossa, não vai dar tempo, não sei o quê. E ela tinha feito esse pedido. Uma das nossas preceptoras, a nossa antiga supervisora do programa de residência, um abraço para a doutora Alexandra, certamente ela vai estar ouvindo. Sim. E ela tinha falado assim, olha, isso algumas semanas antes, talvez a gente não consiga realmente que ela possa ver o seu neto, mas a gente pode ajudá-la numa terapia da dignidade, que é algo muito significativo. Olha que interessante. Fala um pouquinho pra gente da terapia da dignidade. Então, a terapia da dignidade é uma forma que a gente tem dentro de um cuidado de fim de vida, propriamente, ou para uns pacientes que já têm uma doença mais ameaçadora à vida, uma fase mais avançada, de fazer uma forma de como deixar uma estrutura de um legado. Então pode ser por meio de um livro, pode ser por cartas, pode ser por vídeo. Tem uma forma estruturada e sistemática para fazer isso. E aí, no caso, a doutora Alexandra tinha comentado por que a gente não conversa com ela para escrever uma carta? Que lindo! Que caso ela não consiga conhecê-lo pessoalmente, ele vai ter acesso a isso. A essa carta. E aí a gente veio nas semanas anteriores, antes dessa semana fatídica, vamos dizer assim, escrevendo essa carta. E aí eu lembro dela ter desenhado, ela gostava de desenhar, colocou coraçãozinho, escreveu várias frases pro netinho, a vovó te ama, várias coisas deixando recado. A terapia de dignidade pode ser feita de várias formas, né? Pode ser um livro de memórias significativas sobre você, né? Que você estaria deixando realmente propriamente dito, ou pode ser dessa forma adaptada, vamos dizer assim. É sobre uma escrita de um legado, de deixar esse legado de alguma forma. Exatamente, exatamente. E aí, o fato é que ela já tinha finalizado essa carta, e a gente retoma agora, né, pra semana fatídica da queda da HB, dessa melena, desse sangramento. E eu lembro de eu falando com a minha preceptora, nossa, mas ela não vai conseguir ver o neto. Ela, nossa, e agora? E eu ansioso. E aí a minha preceptora, né, nesse sentido, comentando, né, a gente tem que entender o que é nosso e o que é do nosso paciente. E assim, vai conversar um pouquinho sobre isso. Conversa um pouquinho com ela, ver como que ela tá. Ela tava vendo que ela tava mais frágil e tinha ficado mais fraca, mais sonolenta. Não tava ansiosa. Mesmo com a piora de sintomas, mesmo a gente tendo verbalizado que talvez ela não teria tempo pra conhecer o netinho dela, ela não tava preocupada em relação a isso. Ela falava que tava tudo bem. Porque dentro da fé dela, ela acreditava muito na soberania de Deus, nesse sentido. Enfim, pra mim isso foi um ensinamento muito grande, Su. Muito grande, muito, muito, muito. Eu confesso que me ensinou lições pro meu dia a dia, até hoje.
E foi um caso que me marcou grandemente. Que legal. E é interessante, porque o caso dela não finalizou aí. Acabou que a gente transfundiu ela estabilizou dentro desse contexto. Ela conheceu. Que legal. E aí, os filhos, as filhas... Vocês estavam no momento? Não. Mas nessa ideia da terapia da dignidade, a família incorporou muito bem. Então, o que eles fizeram? Eles filmaram a gente conseguiu dar uma alta temporária. Ah, ela foi! Ela foi isso. Até porque, lá. assim, contando, né? E a gente sabendo a gravidade de um câncer de pâncreas avançado, a gente imagina, né, com sangramento grande, assim, nesse sentido, a gente imagina um cenário diferente. Mas, assim, a calmaria dela, a forma dela toda, fez que fosse realmente diferente e a gente conseguiu dar uma alta temporária pra ela. Você não tá entendendo. Porque ela foi na maternidade. E aí, o que aconteceu? Você me perguntou se eu vi, né? Tive no momento. Não tive. Mas a família teve essa sensibilidade e gravou tudo. Que legal. Dela entregando a carta. Ela entregou a carta. Ela entregou a carta. Ela orou, abençoando o neto dela, que era uma coisa que era significativa pra ela. Ela pegou o colo. E a família teve a sensibilidade de deixar isso público e colocar pra gente também. Assim, é muito impactante pra mim. Foi sinceramente muito impactante. Depois disso ainda a gente conseguiu dar mais altas temporárias pra ela. É verdade. Ela voltou em outros momentos. Ela voltou. Deixa eu te explicar, né? Tô falando aqui. Alta temporária é um estilo de alta que a gente consegue dar no hospital de apoio. O hospital de apoio não é um hospice por definição, mas o funcionamento dele se apresenta muito ao hospice, com um cuidado mais para fim de vida. E a gente tem essa possibilidade de que o leito fica reservado para paciente e a paciente consegue sair por algumas horas, às vezes por algum dia, e ir em casa, ou nessa situação, ir no jardim, em algum local significativo. E essa paciente teve essa opção, que é uma paciente que sim estava nos seus últimos dias, mas que sim conseguiu viver com qualidade. Então a gente deu alta para ela participar de um churrasco que o pastor tinha feito para ela, que o pastor dela tinha feito. Gente. E ela... Aquilo, né? Pacientes e histórias únicas, né? Ela, desafiando todas as nossas impressões prognósticas, teve uma alta para participar do batismo na igreja. Gente! E isso está gravado. E de vez em quando eu assisto. Porque ela fala. E ela fala com sinceridade. Ciente da finitude dela, jamais frágil, muito ictérica, mas agradecendo por aquele momento. Sempre assim, fica ecoando na minha cabeça sobre a ansiedade, que é algo que eu trabalho bastante, e do que realmente é importante nessa vida. Então, sem sombra de dúvida, eu já estava mais do que entregue e encontrado o meu propósito dentro dos cuidados paliativos, mas sem sombra de dúvida, é um dos casos que mais me marcou, assim. Nossa, que lindo. Tô impactada, Rony. E você trazer o quanto que às vezes você ainda se reencontra no momento em que você assiste o vídeo e você relembra dela, e isso de alguma forma te fortalece pro teu sentido do cuidado paliativo? Sem sombra de dúvida. Que esse é um ponto, né? Como eu sempre falo com os internos, com os residentes, né? O cuidado paliativo me fez encontrar propósito dentro da medicina novamente. Hoje eu me vejo muito dentro da assistência e nesse sentido, e de ajudando outros colegas dentro do cuidado paliativo, e casos como o dela e como de outros pacientes que me marcaram me fazem entender a essência realmente do que é a medicina. E do que eu sempre busquei dentro da medicina. Então, nesse sentido de cuidar, de realmente ajudar que os pacientes pudessem ter uma qualidade de vida e um conforto dos sintomas. Porque isso tudo, e aí vale ressaltar, isso tudo que ela vivenciou só foi possível porque ela teve acesso a cuidado paliativo de qualidade e técnico e real. Não era, simplesmente, amorzinho, algo assim, cuidado paliativo de bom senso. Não, é cuidado técnico
cuidado realmente com o manejo fundamentado em relação aos controles de sintomas, em relação a avaliações de outras terapias que poderiam ser indicadas para ela, entendendo o adoecimento dela, mas muito mais do que entendendo o adoecimento, que era realmente significativo para ela. Então, assim, isso é uma coisa que é muito importante frisar, porque as pessoas acham, não, só cuidado paliativo, pega na mão, faz isso. Não é. Teve muita estruturação em relação do que foi feito o cuidado para ela. E isso me encanta. Porque comparando com aquele outro caso que eu acompanhei, daquela senhora durante a minha residência de clínica, sem acesso de cuidados paliativos, é incomparável a forma como aquela minha primeira paciente faleceu. Até no que a gente fala, né? Existem algumas pesquisas em relação ao cuidado paliativo e, não, na realidade, não em relação ao cuidado paliativo, mas em relação à qualidade de morte, né? Então, a gente tem algumas pesquisas mundiais que falam dos melhores países para se falecer. E aí, olhando muito acesso ao opioide, localização, onde vem a falecer, propriamente dito, hospital, casa, UTI, controle de sintomas, realização de procedimentos invasivos no final de vida. A equipe de cuidados paliativos, exatamente. E talvez isso espante muitos dos nossos telespectadores, né, da nossa audiência. Mas o Brasil tá entre os piores locais do mundo para se falecer. Atrás da Uganda, que é um país da África, poucas condições. E por que eu tô trazendo isso? Porque a minha impressão é que muitos pacientes que eu vi falecendo, infelizmente dentro do HUB, e essa paciente que eu comentei, elas faleceram sem essa dignidade e sem esse controle de qualidade realmente dos sintomas no fim da vida. Já essa outra paciente que teve acesso à unidade com cuidados paliativos de qualidade, cuidados paliativos terciários, ela faleceu de uma maneira totalmente diferente nesse sentido. E eu acho que essa diferenciação, né? E aí o Rony da clínica médica e o Rony da residência de cuidados paliativos conseguiu vivenciar isso, e isso me impactou muito. Nossa, que impressionante. E é tão interessante que na tua fala e no teu olhar, você até trouxe, né? Que é como que esse caso, por exemplo, te trouxe para o propósito da medicina. Mas para mim, te ouvindo, fica muito claro o quanto que te trouxe um propósito para a tua vida. E é impressionante, a gente vai ouvir isso muito com os nossos outros convidados que vão estar aqui com a gente, o quanto que, não vou dizer que somente na especialidade dos cuidados paliativos acontece isso, né? Mas o quanto que as pessoas que realmente se entregam para estar nessa especialidade, o quanto que é no propósito de cuidar do outro que ela se encontra com o propósito da vida. O quanto que isso é forte realmente, né? E eu digo isso porque muitas pessoas nos perguntam como que vocês conseguem lidar no dia a dia com cenários de sofrimento. Na verdade, é um outro extremo, lidando com cenários de sofrimento que podem ser cuidados, que devem ser cuidados. E quando a gente cuida, a gente consegue, às vezes, até ressignificar, trazer sentido, significado para aquele momento, quanto que aquilo alimenta o nosso propósito, né? O nosso propósito de vida. Quanto que isso é forte, né? Demais. Que coisa linda isso. Demais. Muito demais. lindo. Eu tenho certeza que muita gente ouvindo aqui foi se lembrando. A gente cuida e que eu brinco que são assim, realmente professores, né? E que é interessante você falando isso. A gente não conversou, né? Nesse nível de profundidade. Você me falando e você me comentando que às vezes você reassiste o vídeo dela, me lembrou muito também, não só comigo, mas de várias pessoas que eu converso, as pessoas trazem assim, de profissionais de cuidado paliativo, quando às vezes eu tô um pouco cansado, um pouco angustiado, ou até com angústias de questões da vida, não com necessariamente alguma coisa da área da profissão, relembrar, se reconectar com esses pacientes que nos ensinaram tanto no momento mais difícil e talvez mais ansioso olhando de fora, eles realmente nos ensinam muito de como que a gente deve, às vezes, ressignificar algumas questões, alguns problemas da nossa vida, né? Faz sentido? Total. Impressionante, né? Total. É forte. É muito forte. Agora, não vamos aqui somente romantizar. A gente sabe que também até porque é uma especialidade que é sistematizada, não é do bom senso. Sim. Então, a gente se depara com vários cenários de sofrimento, vários casos que
podem, inclusive, não ser tão ideais. Sim. E durante essa tua trajetória dos cuidados paliativos, Rony, o que te fez não desistir dos cuidados paliativos? Aqueles momentos em que você não conseguiu assistir o que aconteceu de tão impactante. O que fez o Rony seguir com todo esse propósito? É interessante você falar, Su, porque dentro do cuidado paliativo a gente tem N desafios, né? A gente poderia ficar aqui o episódio todo listando desafios, né? Desde como você é visto pelos colegas, como às vezes algumas famílias, eu contei esse caso dela, super tranquila em relação ao cuidado paliativo, mas outras famílias, a partir do momento que a gente chega e avalia e que fala que é dos cuidados paliativos, fechem a porta. A partir desse momento que você não consegue separar o que é seu e o que é do paciente, e você faz uma cotransferência muito significativa. E eu acho que talvez esse tenha sido um dos momentos mais duros para mim, propriamente, do cuidado paliativo, em alguns casos de cotransferência. Então, alguns casos que eu não estava conseguindo ter o resultado que eu imaginaria. E aí até trazendo, né, eu lembro de um caso de uma paciente também durante a residência, que, por incrível que pareça, também tinha e aí é até interessante, né, também tinha um tumor de pâncreas, e ela tinha uma dor incontrolável, assim, com o que a gente estava tendo de acesso. E eu lembro de discutir com um colega da equipe da dor, eu lembro de discutir com colegas da anestesia, e de tentar acesso para ela a procedimentos que poderiam ser benéficos em si, porque tinha, assim, uma performance boa. Enfim, um sintoma refratário, sem possibilidade de tratamento e de modificador de doença, e que evoluiu por vários cenários e, enfim, acabou evoluindo com sedação paliativa, que a gente pode explicar em um outro momento, enfim. Mas eu lembro de eu fazendo a apresentação de caso complexo. Eu não sei se eu acho que lá no HC você tinha isso também, né? Tinha. Apresentação de caso complexo. A gente, às vezes, falava assim, de casos que não deram certo. Não deram certo nisso, que às vezes a gente traz uma expectativa que vai ser tudo maravilhoso, mas há aquele limite. Exato. E aí a gente pensando em vários tratamentos adjuvantes em relação à dor, Prasidex, ketamina, coisas assim que não temos tanto acesso às vezes dentro do SUS, outras coisas, enfim. E o procedimento não foi possível. E aí eu lembro que eu fiz a apresentação dessa paciente. E aí eu lembro que no primeiro slide, quando eu fui começar as minhas preceptoras, hoje muitas minhas colegas de trabalho, eu lembro de eu começando a apresentação. E aí eu passei o primeiro slide e eu comecei a falar. E eu não consegui falar mais nada. Eu desabei a chorar. Chorar. Eu chorei copiosamente na frente da apresentação do caso complexo. E foi muito duro. E por que eu tô trazendo isso como que não me fez desistir no sentido? Porque eu tenho muita dificuldade com a frustração. Acho que muitas pessoas têm, mas eu particularmente coisas que fogem ao meu controle, isso é uma coisa que é muito forte pra mim. Quanto que isso é humano, né? E a minha sensação de frustração em relação a tudo que eu tinha tentado pra ela, e que eu não tinha conseguido controlar a dor dela propriamente dito, a não ser com realmente essa terapia que a gente coloca em muitos sentidos. E com cotransferência, uma paciente quase da minha idade, com filhos pequenos. E aí assim, né, hoje olhando pra trás e também de toda a reflexão da dor dela, que era uma dor total. Então, assim, ela tinha uma dor física, claramente, tipo, compressão de plexo celíaco, coisas estruturais, mas o quanto que ela tinha uma dor psicológica também, associado multifatorial, vai a outros fatores. Aqui embaixo para vocês a definição. A outros fatores. E aí eu lembro de, depois desse dia, falar com a minha esposa, com a Débora, e falar, cara, é muito desafiador, é muito duro. E aí, assim, o que me retomou de, cara, vamos continuar? Porque é isso, muitos colegas trazem, nossa, cuidado paliativo, nossa, que especialidade linda, admiro muito vocês, mas não serviria pra mim. E naquele momento eu confesso que minhas pernas balançaram, assim, de, será que aqui é o caminho mesmo? Porque foi muito duro. E aí eu acabei absorvendo muito, né? Eu demorei algumas semanas e algumas sessões de terapia pra conseguir elaborar tudo aquilo. Mas aí eu retomei, assim, dentro de tudo que eu tinha passado da medicina, sabe isso?
em relação a esse momento de perda de significado dentro da medicina e de busca do que realmente era importante, eu retomei dentro das minhas crenças e dentro do que Deus realmente me colocou, retomando de que o cuidado paliativo foi o que me deu propósito e que tinha coisas que não eram de mim, tinham coisas que estavam fora do meu controle, mas que eu conseguiria ajudar muitas outras pessoas e até mesmo aquela paciente. Dentro das minhas limitações, eu conseguia ajudar. E aí eu sempre gosto de lembrar daquela frase, né, que é icônica pra gente, e que até dentro, é engraçado, né, lá quando eu me formei em medicina, eu fui o orador dentro do nosso culto, né, e aí eu usei essa frase que é curar quando possível, aliviar sempre que necessário e confortar sempre. Então, mesmo que eu não pudesse curar, e eu reconheço que quase nunca a gente consegue fazer isso, em várias doenças, pegar a maioria das doenças a gente consegue controlar, doenças crônicas, a gente às vezes consegue aliviar dentro do cuidado paliativo, e às vezes a gente não consegue, a gente consegue confortar. E aí eu acho que isso me retomou dentro do que é a minha base, do que eu acredito, e me fixou e me ajudou a continuar. E sempre aparece algum caso tão complexo como esse, eu retomo também. Eu tenho essa apresentação e eu dou uma olhadinha. Eu tenho uma foto com essa paciente um pouco antes dela falecer. E aí eu lembro do sorriso dela, é muito marcante, assim, é bem vivo pra mim também. Enfim. Esse também é um dos meus outros casos que eu tenho. Eu tenho alguns casos que me retomam. E esse também é um dos casos que me mantém. Te retoma pros motivos, né? Do meu propósito. Pelo seu propósito. Exatamente. Que bonito. Obrigada por compartilhar com a gente de forma tão transparente a tua história. E trazendo também dessa forma muito visceral o quanto que os cuidados paliativos a gente se encontra muito com os nossos limites, com as nossas angústias. E é no cuidado paliativo que a gente aprende a pedir ajuda. Pedir ajuda dos colegas, pedir ajuda de não consigo acompanhar mais um caso e o quanto que isso é reflexo da nossa força. Nossa, legal você falar isso, né? Porque hoje eu tô tendo a oportunidade de ser preceptor de residência, estou locado lá no hospital de apoio, então onde eu fiz residência e participo da formação de outros residentes, inclusive espero que eles estejam nos ouvindo aqui, e uma das coisas que eu trago, que faz parte da formação sistemática do médico paliativista, essa ideia muito clara de você ter o autocuidado, e disso, de você saber os seus limites em relação, né? Então, eu acho que esses dois casos me ensinaram muito sobre isso, pra eu, no meu perfil de altamente controlador, de quanto saber dos nossos limites, do quanto de você falar, olha, eu não sei. Eu não sei realmente algumas questões, eu vou precisar de ajudas e a gente trabalhar em conjunto com outros colegas, né? Ou até mesmo falar, olha, tá muito pesado. Continuar no segmento a esse paciente. Vou precisar rodiziar, que é uma coisa que a gente faz com recorrência lá no Sírio, inclusive, na nossa equipe, né? Que é uma forma de autocuidado, né? Exatamente. Ou, às vezes, chamar alguém para tomar um café, para simplesmente se refrescar naquele momento. Me lembrou agora, nessa nossa conversa, o momento que a gente tem na pós-graduação. Acho que para quem não sabe, eu e Rony, vários colegas, vários amigos estamos juntos, né? Desse outro propósito, junto aos cuidados paliativos, Sim. que estamos juntos na pós-graduação de cuidados paliativos da Faculdade de Sírio-Libanês. A gente tem um momento que é o casos que não deram certo, né? E acontece esse momento num dos últimos módulos e é muito interessante que o feedback dos alunos, ouvindo os nossos casos, os nossos relatos de momentos com pacientes que foram aquém do que a gente consideraria o ideal, para eles é tão interessante, o que eu tô lembrando agora, né, dos alunos comentando de quando vocês trouxeram ali, né, de pessoas que de alguma forma estavam ali ensinando pra gente, que falaram, olha, em alguns momentos a gente não vai conseguir fazer o ideal, em alguns momentos a gente pode errar, ou às vezes se misturando muito com o caso, às vezes até se confundindo um pouco da dor do outro, será que é a minha dor, será que é a dor do outro? Mas a gente sabe, e é um dos pilares do cuidado paliativo, que é uma equipe. Na equipe de pessoas que a gente confia e que que a gente vai poder tanto, não só rodiziar o caso, mas que a gente vai poder olhar para eles e no olhar deles saber que não vai ter um julgamento de foi fraco, fez errado ou não. Eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar, a gente vai seguir
cuidando do paciente, então às vezes é com alguma outra sugestão de tratamento, ou às vezes realmente é cuidando do paciente, mas o quanto que é importante, né? O quanto que, às vezes, eu digo isso pela medicina, né? Acho que isso é um pouco da formação, né, da nossa graduação, o quanto que nós fomos alimentados de que o médico é aquele que cura, é aquele que sabe de tudo, que precisa saber de tudo para melhor cuidar da pessoa, né? E o paliativo, na perspectiva que a gente olha a pessoa no momento vulnerável da doença dela, é claro que isso também traz pra gente as nossas vulnerabilidades, e o quanto que isso é libertador. O quanto que é simplesmente libertador quando a gente vê o quanto que a gente é vulnerável, que a gente sofre, que a gente se angustia e que eu fico aqui pensando, você como residente apresentando um caso e chorar, né? O quanto que isso é bonito demais. E eu digo isso assim, claro que estamos falando no viés, assim, né, no nosso viés de paliativistas, mas eu e o Rony, a gente conversa muito. Quanto que as bases do cuidado paliativo precisam ser expandidos para todas as áreas médicas, para todas as áreas de cuidado de saúde como um todo. A gente precisa trazer o lado humano novamente, porque isso também é estratégico, porque as pessoas hoje estão querendo ser cuidados por pessoas, não estão querendo ser cuidados por máquinas. Nossa, se você falando isso, a gente teve recente, né, o Oncologia Integrado, e tivemos eu já vou chamar assim, emblemática entrevista com o Dr. Eduardo Bruera. Que vai estar aqui com a gente. Vai estar aqui com a gente. Olha aí, já. Excelente. Tá aqui numa lista de espera, mas vai chegar a hora dele. Que inclusive tá aqui, né? É só o livrinho dele, tá ali. O livro dele aí, ó, todo riscado, todo grifado. Nossa referência. E aí... Do lado aqui, por favor, da Ana Cláudia, por favor. Elizabeth Kubler-Ross, grandes referências nossas. Aqui atrás de mim, aqui eu tô até... Tá bombando. Aqui tá de peso. Daniel Kahneman ali, obrigada. E aí, você falando isso, a gente, né, no Oncologia Integrado, que é um congresso do Sírio, aqui de Brasília, e que a gente teve a oportunidade de exibir essa entrevista, e a temática de cuidado centrado no paciente, que é exatamente isso que você está trazendo. Que dentro do Instituto Americano de Medicina trouxe na virada do século, trazendo como que é necessário para a qualidade da assistência à saúde um cuidado diferente de um cuidado paternalista. Um cuidado que tem o paciente no centro por meio de respeito ao paciente, trazendo valores do paciente, trazendo decisão compartilhada, que são características dentro do cuidado paliativo, mas que lá nesse documento, e que é utilizado por muitas certificadoras, seja Joy Commission, seja as demais, como estruturação para todo o serviço hospitalar e de saúde, na realidade, não só hospitalar. É fundamental essa mudança de pensamento. A gente confessa, a gente está engateando ainda, está no início. Mas lá eles até comentam, né? Para você ser considerado um hospital promotor de saúde pela OMS, é necessário ter essa parte de qualidade, voltado realmente para um cuidado centrado no paciente, que envolve todos esses princípios, que, repito, não são princípios simplesmente do cuidado paliativo, estão antes, são princípios do cuidado centrado no paciente. O cuidado paliativo é uma disciplina atualmente, que é uma forma de fazer cuidado centrado no paciente, especialmente para as pessoas que têm doenças ameaçadoras da vida. Mas todo paciente, merece e necessita, e é a orientação para ser realmente uma qualidade de saúde, assim como segurança do paciente, assim como horizontalidade, assim como cuidado continuado. Isso é fundamental, isso é bem importante. Que legal. E olha, quando você fala que a gente tá engatinhando, nossa, me vem assim acho que aumenta o meu propósito, né? O quanto que a gente tá escrevendo história, né? E agora, né, comentando, né? Nós dois somos da UNB, e a gente saber que quando a gente tava na graduação,
quando estava na residência, não era dito. E não era dito porque não é porque era fraco, é porque realmente era tudo muito incipiente. Então hoje a gente aqui, né, no nosso VimoCast, a gente está construindo história. A gente está aqui tentando, de alguma forma, com uma gota de conhecimento e de forma muito humilde, muito transparente para vocês, trazendo a nossa opinião, o nosso posicionamento, do quanto que é importante a gente expandir isso. E falando sobre isso, como é que você vê os cuidados paliativos no futuro, Rony? Isso. Sem spoiler, hein, Rony? Sem spoiler. Eu sei que você está com alguns projetos, mas depois a gente fala sobre isso. Então, eu vejo que a gente tá tendo uma oportunidade muito boa. Pessoas como o Eduardo Brueira, como a Cecília Saunders, como o Ricardo Tavares, que foi citado por você. Ricardo Tavares, um grande abraço. Como a doutora Ana Cláudia. Foram preceptores em relação ao cuidado paliativo e abrindo, realmente, como o Douglas Crispim, um abraço também, cita, né? Abrindo realmente trilhas nessa estruturação do serviço. E como o próprio Bru comenta, a gente saiu, num dos artigos dele ele comenta, né? A gente saiu de uma filosofia de cuidado para uma disciplina. Então, essa estruturação que o cuidado paliativo já vem sofrendo, isso é muito significativo. E como eu vejo para o futuro, eu vejo que pacientes como o Rony, da clínica médica, conheceu, não teve acesso a um cuidado paliativo de qualidade, pacientes assim possam ter o cuidado paliativo ofertado. Então, eu vejo de maneira bem humilde, bem sincera, que com a política nacional que surgiu, pacientes do nosso Brasil a todo, afora, consigam ter, seja do EAPOC ao CHUI, acesso a cuidado paliativo de qualidade técnico, seja no sistema público ou seja no sistema privado, independentemente, que essas pessoas possam ter acesso à dignidade do seu cuidado, seja para tratamento modificador de doença, seja até o fim da vida. Então que essa é a minha expectativa. E que os vários colegas, os implementadores e os semeadores de cuidado paliativo possam levar para vários outros colegas essa ideia do cuidado paliativo e de como que isso impacta vidas. Nossa, que coisa linda, né? O quanto que hoje o cuidado paliativo às vezes é exceção, né? Dependendo, inclusive em várias regiões do nosso país, hoje a gente tem cuidado paliativo que a gente consegue contar na mão, né? O quanto que no futuro que seja regra o cuidado paliativo. Exato, exatamente. Um direito, com certeza. Eu até, enfim, tô aqui com a canetinha do São Christopher. Tive uma oportunidade grata de fazer uma visita no ano passado. O São Christopher, para quem não sabe, é o hospice fundado pela Cecília Saunders, que fundou o movimento do hospice moderno e que fundou muito dos princípios que a gente tem do cuidado paliativo. E por que eu tô citando ele, né? Porque, felizmente, na Inglaterra, os pacientes e a população têm acesso a um cuidado paliativo de qualidade e interligado. Então, o hospice, a unidade hospice, está muito próximo às casas, onde o paciente consegue ter um encaminhamento de maneira mais fácil. Então, por que não sonhar com cuidado paliativo no futuro para o nosso Brasil de uma maneira muito bem integrada? Sim. Eu, como preceptor de medicina de família e comunidade dentro do cuidado paliativo, né, que é os meninos que rodam com a gente são os residentes de medicina de família e comunidade, que é fundamental para eles terem essa formação, que eles possam ter essa incorporação dos cuidados paliativos e que possam semear ali diretamente com os pacientes, com as famílias. Eu acho que é um pouquinho disso que eu vejo pro futuro, sabe, Su? Que demais, que demais. E fala pra gente, Rony, com toda essa tua história, essa trajetória linda nos cuidados paliativos, essa trajetória linda do propósito na tua vida, traz pra gente algum livro que impactou você, que você pode compartilhar com a gente e deixar como dica pras pessoas que estão assistindo a gente. Muitas pessoas que estão ouvindo a sua história e sendo muito transparente. Como te ouvindo, assim, me conectou mais ainda contigo. Então, traz pra gente um pouco.
Então, alguma dica? A gente falou muito de controle de sintomas, falamos até de comunicação, e que são os 2 grandes pilares dentro do cuidado paliativo. E eu queria trazer um livro de comunicação, que é o Comunicação Não Violenta, do Marshall. Não sei se já ouviram falar. E é um livro que, para mim, teve um impacto muito grande de como foi a comunicação com ela. E ele traz uma ideia de você entender, quando você está se comunicando, o que é seu, o que é do outro, o que são os seus sentimentos e quais são os sentimentos que o outro está tendo em relação à sua relação com ele. Que isso para mim foi, assim, sensacional quando eu li no livro. De que existe, como o Dunning-Kruger comenta, né, uma curva, né, que às vezes de você achar que você sabe muito de comunicação, por exemplo, né, e quando você vai estudando, você vai percebendo que você não sabe de nada, e por mais que você faça aprimoramentos, estudos em relação a isso, você vai percebendo que isso ainda tá muito superficial. E esse livro me mostrou isso. Porque, às vezes, quando você, por exemplo, quando eu já tive, né, portas fechadas por colegas, por pacientes em relação ao cuidado paliativo, de reconhecer o quanto que é realmente meu, o quanto que é realmente dele, o como que eu estou reagindo ao meu sentimento de raiva, de medo, de humilhação, mas também muito do quanto que é o sentimento dele, do sentimento do colega de medo, de raiva, de aflição, de dor, de sofrimento, aquilo. E entendendo isso, eu consigo realmente acolher e fazer as perguntas certas. Que esse é o ponto mais significativo. Então esse livro, assim, pra mim, foi um divisor de águas. Eu até comento, né? Você falou da pós, eu comento com os nossos alunos e principalmente os alunos que ficam no meu grupo muito sobre a leitura meio que obrigatória desse livro pra gente discutir um pouquinho. Então esse é um livro que me impacta bastante, assim. Que legal, é um livro realmente sensacional, viu, gente? Vocês estão vendo aqui a foto, não deixem de ler, é sensacional. Agora, Rony, agora nessa tua fala você trouxe, né, que a gente tá aqui falando do cuidado paliativo, quanto que impacta, mexe com a gente. Agora, e vamos falar, especialmente deixar esse recado final, a gente infelizmente tá finalizando. Eita, passou? Passou. Nossa, voou. Olha aqui. Mas a gente tem que finalizar, afinal, a gente tem uma fila, o Bru tá esperando chegar o momento dele. Entendi. Especialmente para esses profissionais que pode ser que se encontrem com os cuidados paliativos, comecem e de repente vejam essa porta fechada. Qual é o recado que você quer deixar para eles? Para eles continuarem olhando para o propósito deles. Fala pra gente. Se eu pudesse falar algo, principalmente seja técnico. É fundamental que você parta de realmente uma formação. Estude. E como tem uma frase que é uma frase muito, muito impactante, né? De conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você tocar uma alma, seja apenas uma outra alma humana tocando. E eu acho que isso pro cuidado paliativo cabe muito bem. Porque a gente precisa dominar as técnicas em relação ao controle de sintomas, em relação à comunicação, em relação a conhecer as patologias, a discutir com os colegas. Mas quando a gente vai diante do nosso paciente, que a gente seja humano. E isso eu acho que talvez seja um dos grandes desafios. E que às vezes muitos colegas, nos estudos muito aprofundados que acabam fazendo, se distanciam disso. E assim, isso acho que é uma das coisas que mais impactam e eu acho que é um dos grandes diferenciais dentro do cuidado paliativo, né? No Oncologia Integrada, aí também referenciando de novo, teve uma aula do colega que ele falou muito de experiência do paciente. E ele comentou assim, o que os pacientes mais esperam, realmente? E eles esperavam sinceridade, eles esperavam humanidade de quem estava cuidando deles. Então, para os colegas que estão vivenciando o cuidado paliativo no início, os desafios vão ser imensos. Para os implementadores de serviços futuros, são diversos os desafios, mas parta do primordial, ponto a ponto, e que possa ser bênção. Sensacional, Rony, sensacional. Finalizando comigo, olha,
Queria te agradecer por esse compartilhamento da tua história dessa forma tão transparente pra gente. Foi com certeza muito agregador pra todo mundo, viu? Obrigada demais. Ai, eu que agradeço, Su. Incrível estar nessa jornada com você. A gente só tá começando. E aí, tô muito animado para todos os entrevistados que a gente vai ter aí no futuro e para as histórias que vão ser compartilhadas. Vai ser sensacional, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Se você teve a experiência dos cuidados paliativos, de ser cuidado por essa abordagem, quer compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, manda pra gente o e-mail que tá aqui abaixo, que a gente quer te ouvir e vai ler a sua história aqui. Gente, passando aqui pra lembrar, vocês gostaram do nosso episódio? Se sim, eu acredito que a gente entregou conteúdo de valor pra vocês. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e também façam uma avaliação desse episódio aqui no Spotify. Isso vai ajudar muito a gente e vai contribuir muito pro cuidado paliativo no Brasil e no mundo.